Paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Pessoal, estou sentado aqui nessa praça. Estou aqui pensando, meditando nas coisas de Deus e analisando as situações em que Ele nos coloca e nos faz refletir a respeito do quanto Ele é maravilhoso, do quanto Ele é bom. Estava pensando aqui na história de Sansão. Sansão é um personagem que na Bíblia deixou sua marca, deixou seu legado e deixou, através da sua história, nos faz pensar o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas e na vida de todos aqueles que buscam a presença dele. Sansão era um homem que Deus o abençoou grandemente. Deus era com ele na vida dele todo o tempo. Usava a vida de Sansão para seus projetos, para seus objetivos. Foi um homem que não queria cumprir as ordenanças de Deus, rejeitou a Deus, mas que no final da sua vida ele compreendeu e se rendeu aos pés do Senhor e pediu perdão pelos seus erros. E em relação a isso, tem nas nossas vidas não é muito diferente. Nós cometemos grandes erros, temos falhas, mas o principal é reconhecer nossos erros diante do Deus vivo. Sansão, Deus colocou um projeto na vida dele, que era libertar o povo de Israel da escravidão, que vivia sendo aprisionado e escravizado pelo povo filisteu. A missão de Sansão era uma só: libertar o povo da escravidão. Não querer acordo com o inimigo, mas simplesmente tirar o povo de Israel debaixo daquele jugo opressor. Mas Sansão, ele tinha outros planos para ele não se alinhava, o pensamento dele não se alinhava aos projetos de Deus, aos planos de Deus. Sansão queria ser um homem comum, ele queria casar, ter filhos, não queria seguir a sua missão, o propósito em que Deus deu a ele. Ele queria simplesmente viver a sua própria vida, ignorando a chamada de Deus na sua vida. E Sansão, ele lutou bastante para rejeitar os planos de Deus. Mas Deus queria libertar o povo dele, que vivia clamando e pedindo a Deus um libertador, ou um salvador, por assim dizer. E Sansão rejeitava, ele queria casar, ter filho, ser um homem comum. E Deus não queria isso para ele, queria que ele libertasse o povo dele. E Sansão, desviando-se da presença de Deus, fugindo da presença do seu Criador e Salvador, Sansão se deitou com mulheres prostitutas, não uma vez, mas duas vezes. E Sansão, pecando contra Deus, comeu mel extraído de um corpo de um animal, porque a lei dizia que um nazireu, uma pessoa que era separada por Deus para servir a Deus, que tinha voto de nazireado, não podia acompanhar enterro de nenhuma pessoa morta, mesmo que fosse o pai ou a mãe que morresse, não podia acompanhar o enterro. Sansão não podia beber bebida forte, nada tirado da uva. E Sansão quebrou todos os mandamentos de Deus, bebendo vinho, tirando o mel de um corpo de um leão morto, porque assim ele matou. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava dele tão poderosamente, usava ele, que ele matou aquele leão, e 3 dias depois, passando pelo mesmo lugar, ele viu mel no corpo daquele leão. E Sansão foi lá, pegou mel da barriga, do ventre daquele leão e comeu. E não só ele comeu, mas levou para seus pais. Seus pais comeu porque não sabia de onde veio. E Sansão quebrou todas as regras que Deus colocou para ele, quebrando seu voto nazireado. E ainda assim Deus permitia estar com ele. E Deus estava pronto a perdoá-lo. E Sansão, quando foi levado pelos israelitas para ser entregue aos filisteus, a palavra nos diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e Sansão quebrou aquelas cordas, matou 1000 homens com a queixada do jumento. Depois Deus tirou a água da rocha, porque ele orou, dizendo: o Senhor me deu grande livramento, deixaria o seu servo morrer de sede agora, depois desse grande livramento. E Deus
tirou a água da rocha através de um milagre, e ele tomou e recobrou suas forças, e assim fez sua caminhada. Então, Deus estava sempre com Sansão, apesar das suas falhas, apesar dos seus defeitos. E quando Sansão brincou com aquilo que Deus deu para ele, quando ele brincou com a santificação de Deus, ele entregou um segredo para uma prostituta, porque ele não observou o que Deus tinha lhe dado para ele guardar. Ele não valorizou aquilo, e quando a gente não valoriza aquilo que Deus não dá, a gente acaba perdendo e depois vai chorar amargamente. E Sansão entregou um segredo para Dalila, a prostituta, que desventando o seu segredo, brincando com isso, brincando com a natureza pecaminosa do homem, ele acabou caindo. E Sansão foi feito de, em outras palavras, de palhaço para os reis. E Sansão, vendo a sua situação, ele voltou, caiu em si, pedindo perdão a Deus, reconhecendo seus defeitos e seu pecado, reconhecendo a soberania de Deus. Deus o perdoou, se encheu de novo, recobrou as forças dele, o Espírito de Deus encheu na vida de Sansão novamente, o corpo dele foi tomado pela unção de Deus. Sansão destruiu os seus inimigos, matando mais gente na sua morte do que na sua vida. Eliminou todo o povo de Israel do jugo da escravidão. O que essa história nos traz é a seguinte reflexão: que apesar dos nossos defeitos, dos nossos erros, dos nossos pecados que cometemos e dos vacilos que temos em nossas vidas, Deus está sempre pronto para nos perdoar. Sempre Deus está com as mãos abertas, com os braços abertos para nos abraçar, nos perdoar, se nós reconhecemos nosso defeito. Para qualquer tipo de pecado ou pecador arrependido, porque Deus, Ele perdoa o pecador arrependido. Deus aborrece o pecado, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador e perdoa todos que se achegam a Ele e pedem perdão. Ele está pronto a perdoar, desde que nós reconhecemos nosso defeito. Sempre devemos reconhecer nossas falhas diante de Deus, pedir perdão pelas coisas que fazemos e assim andarmos em santidade e dessa forma receber a graça do nosso Deus para um dia obtermos a sua salvação e aqui na terra a sua misericórdia. O que a história de Sansão nos ensina é que sempre devemos chegar a Deus nos momentos difíceis da nossa vida. Sempre procuremos orar para que Deus nos abençoe, nossa casa, nossa família, nos livrando de toda adversidade e nos ajudar a realizar nossos sonhos, nossos projetos, dessa forma que Ele alinhe nossa vontade com a vontade dEle, que estamos sempre prontos a ouvir a palavra dEle, dar ouvido a Deus quando Ele falar conosco para fazermos o seu querer ou a sua vontade, para dessa forma não cairmos em ruína, nem sermos derrotados pelo inimigo. Quando Sansão reconheceu o seu erro, ele conseguiu o perdão do seu Deus e dessa forma ele cumpriu a sua missão no fim da sua jornada, realizar o propósito de Deus, que era libertar o povo. Quando ele reconheceu a autoridade de Deus, que Deus estava correto e que Deus era com ele em sua vida e que ele devia fazer a missão em que Deus determinou, tudo foi cumprido. Bem verdade é que Sansão morreu, perdeu os olhos, foi cego e humilhado. Sequela do seu próprio pecado, da sua própria desobediência. Um homem que governou Israel durante 20 anos, foi juiz de Israel e teria ficado pela vida toda se ele obedecesse a Deus. As bênçãos que nós perdemos é porque não damos ouvido a Deus e às vezes deixamos a bênção escorrer dedo afora, mão afora, porque não damos valor ou não damos ouvido a Deus. Muita gente sofre porque não escuta o que Deus fala ou o que Deus diz, ou os conselhos que Deus fala. Aquilo que Deus nos repreende, nós ignoramos, porque ninguém gosta de ser repreendido. A gente não gosta
de ser corrigido, mas o amigo é aquele que diz o que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir ou gostaria de ouvir. Às vezes a palavra não agrada, porque vai de encontro a nossos interesses, mas é o certo a fazer. Pessoal, que Deus abençoe vocês, que Deus tome de conta da vida de vocês, abençoe seus projetos, abençoe a sua família, realize o sonho que vocês têm no coração, que Deus seja com vocês e vocês sejam com esse Deus, para cumprirmos essa missão, essa passagem que temos aqui na terra, para que podemos viver e quando o dia chegar ao fim da nossa jornada, fazemos como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, encerrei a carreira. Desde agora a coroa da vida está reservada para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que morrerem em Cristo Jesus. E dessa forma, nós sermos lembrados neste mundo como pessoas dignas do Senhor, como pessoas que valorizamos a palavra de Deus, porque vida só temos uma. E um dia tudo isso aqui vai passar e vai terminar. Que Deus abençoe vocês, fique com vocês e guarde sobre a mão dele poderosa, guarde a sua família, a tua vida. Muito obrigado a todos e até a próxima.